Quem entrou agora que eu vi, eu coloquei. Bom, para a aula de hoje, então, né, a gente vai dar continuidade ao conteúdo e vai ver um conceito novo, tá? Mas só recapitulando, o que a gente viu até agora das funções trigonométricas? A gente conheceu o gráfico, que o gráfico é um gráfico de ondas, né? E é um gráfico que ele vai se repetir o desenho. Por se repetir, então a gente consegue determinar quem é o período, né? Porque o período é de quanto em quanto o desenho da função se repete. Além do período, no gráfico a gente consegue determinar quem é a imagem e quem é a amplitude, tá? Então isso foi o que a gente viu primeiro. Depois do gráfico, dessa análise do gráfico, a gente aprendeu a localizar na circunferência trigonométrica os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus e os seus correspondentes, né, de acordo com o eixo. E montamos uma tabela, né, nas aulas anteriores, do seno e do cosseno desses valores, desses ângulos, tá? Que deu vários valores. Ficou uma tabela bem grande. E na circunferência, a gente viu quem é o seno e quem é o cosseno, que o seno é o eixo vertical e o cosseno é o eixo horizontal. A partir desses valores da tabela, na aula anterior, a gente construiu o gráfico da função seno e da função cosseno, tá? Então, isso foi o que a gente fez, por enquanto, no bimestre. Beleza? Aí, agora, hoje, eu vou compartilhar aqui. Hoje, então, não vou usar a lousa física, vou usar a lousa digital. Deixa eu compartilhar. Então, para a aula de hoje, a habilidade é identificar a relação entre uma medida angular em graus e em radianos. Então, assim, até agora a gente viu as medidas dos ângulos em graus. Natália. Oi? Você trocou as aulas? Por quê? A gente não tem OE. OE é na última. Ah, tá. Não é? Ou será que eu vi? Na tabela tá em primeiro. Gente, agora vamos fazer Não tem matemática. problema, pode ser matemática. Nossa, eu marquei aqui, tô boiando, né? Mas agora que eu já comecei, vamos matemática, aí na última a gente faz OE, não tem problema, né? Uhum. Olha. É a animação para falar, para contar para vocês do radiano. Então, ai meu Deus, olha, só por Deus, né? Deixa quieto. Então, a habilidade, identificar a relação entre uma medida angular em graus e em radianos. Então, hoje vocês vão conhecer quem é esse tal do radiano, tá? Não assustem com ele, recebam o radiano de braços e coração aberto, porque ele é legal, tá? Ele é gente boa. A gente vai, né? O primeiro impacto, a gente vai assustar um pouquinho, mas depois a gente pega o jeito dele, né? E vai sabendo lidar, tá? Então, para entender melhor o radiano, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila do caderno do aluno. Esses exercícios vai fazer a gente refletir, entender o que é o radiano, tá? Entender o que é o radiano e depois a gente vai praticar fazendo alguns exercícios. Então, aqui, o radiano. Com base na figura, responda. Em uma circunferência, qual é a razão entre o comprimento e o diâmetro? Então, antes de responder essa pergunta, qual é a razão entre o comprimento e o diâmetro, vamos, né, retomar um pouquinho. O que a gente conhece de uma circunferência, né? Então, aqui ele já deu a dica, o comprimento e o diâmetro. O que mais que vocês lembram, assim, da circunferência? Além do comprimento e do diâmetro. Qual é o outro item que tem na circunferência que às vezes a gente usa?
que vocês lembram? Pode estar errado. Raio, né? Porque o diâmetro, lembra? O diâmetro, ele é inteiro aqui, né? A distância de um ponto da circunferência até outro, passando pelo meio. E o raio, ele vai ser a metade. Então, a gente conhece o comprimento, né? A circunferência em si, que é a volta, o diâmetro e o raio, tá? Então, legal essas informações. O que a gente consegue fazer com essas informações? Tem uma formulinha, né, para calcular o comprimento da circunferência, que é C igual 2πr. Quem que lembra dessa fórmula? Tem até uma piadinha, né, que fala, se você relacionar a circunferência como sendo uma pizza, a pizza ela não tem borda, e normalmente a borda mais gostosa é a de catupiry, né? Então, a volta, né, a borda da pizza, que é o comprimento da circunferência, é catupiry, né? C igual a 2πr. O Vinícius está rachando o bico, né? Mas nunca mais vai esquecer, eu tenho certeza. Então, catupiry, tá? Que é C igual a 2πr. E o que a gente vai fazer com isso? Ele quer saber a razão entre o comprimento e o diâmetro. Mas aqui não está aparecendo o diâmetro, né? Está aparecendo o raio. Mas o raio, ele não é a metade do diâmetro. Ou ainda a gente pode falar, né? Escrever de outra forma, o diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio. Então, a gente pode trocar, né, o 2R por D. Então, eu vou trocar aqui o 2R por D. Se eu trocar o 2R por D, vai ficar C igual π vezes D. Eu quero encontrar a razão entre o comprimento e o diâmetro. Então, o D passa dividindo. C dividido por D igual a π. Tá? É onde a gente queria chegar. Aqui é uma demonstração, então, né? A gente está fazendo uma prova, está demonstrando, né? Que o que, né? O que ele perguntou? A razão entre o comprimento e o diâmetro. Então, ó, razão é divisão. Então, a divisão do comprimento pelo diâmetro é igual a π, tá? Então, a resposta aqui é π. Aí a letra B, o item B. Em uma circunferência, qual a razão entre o comprimento e o raio? Então, aqui já estava pronta a fórmula, né? Então, é só pegar a mesma fórmula e não vai substituir ali pelo D, vai manter ela. Então, C igual 2πr. Agora, ele quer a razão entre o comprimento e o raio. Então, é só passar o R dividindo. Então, C dividido por R é igual a 2π. Então, a gente chegou aqui em duas informações, né? Que a razão entre o comprimento e o diâmetro é π, e a razão entre o comprimento e o raio é 2π, tá? O π, então, ele tá aparecendo, né? E o que é o π? O que vocês lembram do π? O que vocês lembram? Pode falar, hein? O que vocês lembram do π? O π é isso daqui, né? O que vocês lembram dele? Que ele é 3,14? Isso, que ele é 3,14, né? Lembrando que ele é um número irracional, ele não tem fim, né? Então, ele é aproximadamente 3,14, tá? Então, lá no nono ano, oitavo ano, quando vocês viram π, conheceram ele pela primeira vez,
né? Já foi falado, ó, ele é 3,14, tá? Então, essa foi a informação que vocês tiveram que guardar lá no oitavo, nono ano. O que a gente vai fazer com esse π, então, né? Olha a atividade 5. Um radiano é a medida de um arco de comprimento igual ao do raio da circunferência, né? Nossa, que coisa esquisita, que frase esquisita. Mas o que significa essa palavra radiano, né? Vamos supor assim, ó, para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que a gente tem uma circunferência, aí a circunferência, ela tem um raio, né? Que é essa distância aqui, do centro até a borda. Vamos supor que eu pegue um pedaço de barbante e coloque aqui em cima, né? E corte esse pedaço do tamanho do raio. Aí, o que eu faço com esse pedaço de barbante? Eu pego ele e coloco em cima da circunferência. Até onde que ele vai, esse pedaço de barbante? Se eu colocar em cima, ele vai vir até aqui, ó. Vocês estão vendo eu desenhar? Aqui em cima, onde está um rad. Então, se eu pegar esse pedaço de barbante e colocar ali em cima, ele vai ficar aqui. Aí, vamos supor que eu não fiz um pedaço de barbante, eu fiz vários. Então, como ficaria na circunferência na hora de montar, né? Na hora de eu pegar esses barbantes e colocar em cima. Eu vou conseguir colocar mais um pedaço de barbante aqui, por isso que tem de novo, ó, mais um rad, né? Eu vou conseguir colocar mais um pedaço de barbante aqui, então mais um rad aqui, e vai ficar um pedacinho bem pequenininho, ó. Esse pedacinho que eu vou pintar de azul, esse pedacinho bem pequenininho aqui, ele vai ficar sem barbante. Então, quantos barbantes eu precisei? Eu precisei de 3 barbantes e mais um pedacinho bem pequenininho. Essa quantidade de barbante que eu preciso, né, do tamanho do raio, deu 3,14. E esse 3,14, quem que é, né? Quem que a gente conhece por 3,14? O π, tá? Então, olha o π aparecendo aqui para a gente de uma outra forma, né? Então, olha a novidade que a gente está aprendendo. Se a gente pega a medida do raio e coloca em cima da circunferência, a gente vai conseguir colocar 3 pedaços, né? Aqui até o meio, né? Semicircunferência. A gente consegue colocar 3 pedaços de barbante e vai precisar de um pedacinho bem pequenininho, tá? Então, essa é a relação que a gente está fazendo. Isso vale para qualquer circunferência, pequenininha, média, grandona, para qualquer uma, tá? Qualquer circunferência que você pegar a medida do raio, colocar um pedaço de barbante de linha em cima e depois medir na circunferência, vai dar 3,14, tá? Essa atividade é um tipo de atividade que daria para fazer na aula de PE, né? Fazer como experimento. Seria bem bacana. Mas vamos responder as perguntas aqui, ó. Meia circunferência equivale a aproximadamente quantos radianos? Então, né? Olha aqui no desenho já tem a resposta. Meia circunferência equivale a quantos radianos? Pode falar, quem entendeu, quiser responder. Quanto tem aqui, ó? 3,14? Isso, 3,14. Então, meia circunferência equivale a 3,14 radianos. Ou ainda, né? O 3,14 ele não é π? Então eu posso trocar por π, em vez de escrever 3,14, escrever π rad, tá? Dá no mesmo, porque 3,14 é o π, então posso trocar, colocar o π. Aqui a letra B, gente, ele está perguntando a mesma coisa, ó. Quantos radianos
mede um arco de semicircunferência. Tipo, aqui na primeira ele pergunta, meia circunferência equivale a quantos radianos? Aqui, quantos radianos mede um arco de semicircunferência? Tá fazendo a mesma pergunta, né? Mas, enfim, vamos para a atividade 6. Então, ó, a gente está tentando entender o que é esse radiano, né? Por enquanto, a gente viu que metade da circunferência mede π rad, né? Então, vamos guardar assim, metade da circunferência mede π, tá? Atividade 6. O arco AB representado na figura a seguir mede 1,5 rad. E as três circunferências têm centro no ponto O. Quanto mede em radianos o arco CD? Bom, quando ele fala ali da medida do arco, né? Lembra que eu falei ali que a medida do arco, né? Quando a gente coloca aqui, ó, vou passar o azul para ver. O que é essa medida aqui, né? É o mesmo que eu pegar um barbante e colocar aqui em cima do raio. Então, dessa circunferência menorzinha que está aqui dentro, esse tamanho aqui do arco é o mesmo do raio. Agora, para a circunferência que está ali no meio, né, que vai até o C, mesma coisa. Então, se eu pegar aqui o raio, o arco, ele vai ser do tamanho, né, aqui. E assim, né, para o outro. 1,5 rad é o tamanho da abertura. Então, aqui, ó, quando a gente coloca um rad é a abertura, é o ângulo, né? E aqui, nessa imagem, a abertura não é a mesma para todos? É a mesma, né? O tamanho do ângulo, a abertura do ângulo, a medida do arco, ela é a mesma. Então, se para o pequenininho, para o AB, é 1,5, quanto que vai ser para o CD? O CD, ele também vai ser 1,5, porque a gente está olhando para a abertura, tá? Então, aqui, a gente está olhando para a abertura, então vai ser 1,5 também. E para o EF? Olha, o EF é a mesma abertura, né? A gente está com o mesmo tamanho de arco aqui, então continua sendo 1,5. Por quê? Eu não estou falando do tamanho, né? Quanto mede em centímetros. A gente está falando de radiano, porque o radiano é o tamanho, né, do raio, tá? É o que vale ali o tamanho do raio. Mas tem mais uma atividade que essa daqui agora vai ser ali o que a gente vai absorver melhor, tá? Então, até agora, né, o que a gente precisou guardar aqui? Que o π, né, que é 3,14, ele equivale a meia circunferência. Meia circunferência. Tá? É isso que a gente guardou até agora, né? Dessas informações dos exercícios anteriores. Então, meia circunferência equivale a π. Deixa eu melhorar aqui que ficou ruim. Então, o π equivale a meia circunferência. Na circunferência da figura a seguir, estão assinalados dois ângulos centrais. Um de medida 60 graus e outro de medida 120 graus. Então, aqui no desenho, né, a gente tem, ó, o de 60 graus, que é esse daqui, e a gente tem o de 120 graus, que é essa abertura aqui, tá? Quanto mede em radianos e no sentido indicado o arco? Então, a gente vai colocar a medida em radianos usando o π, tá? O que a gente vai olhar primeiro? O item A, ele pede o MP. Quem que é o MP? É a distância do M até o P, né? Então, aqui do M até o P, quanto que mede aqui? Se fosse em graus, quanto que seria metade da circunferência? 180.
180. Vamos colocar em graus primeiro. 180 graus. Metade da circunferência, 180 graus. O MQ. O MQ é aqui, né? Do M até o Q. Quanto que mede aqui em graus? 60. 60. Beleza. 60 graus. E o MN? O 120. O MN até aqui, né? Ficou uma bagunça, mas para vocês verem. 120. Tá, em graus, beleza, né? A gente tem zero dificuldades. Agora vamos ao radiano, que é a novidade, né? Metade da circunferência, quanto que vale em radianos? Que foi o que a gente aprendeu. Pi. Isso, pi radiano. Então vamos colocar o pi, né? Que a gente tem que usar o pi. Pi radiano. Agora, como que a gente vai escrever esses dois valores em radiano? Repara que aqui, essa parte aqui da circunferência, ela foi dividida em quantas partes? 3. 3 partes. E eu usei aqui, para os 60 graus, eu usei quanto? Das 3 partes? Uma só. Então, dá para escrever esse valor de 60 graus em fração, né? Pi sobre 3. Pi sobre 3 rad, tá? Por quê? Eu peguei uma partezinha do pi, né? Aqui, metade da circunferência é pi, eu peguei uma partezinha. E os 120 graus? O 120 graus, ele não é o dobro de 60? Então, aqui quanto que vai ser? O dobro, né, do valor que eu achei em radianos. Então, 120 graus, ele é o dobro daquilo que eu achei em radianos. Então, é 2π sobre 3. Tá? Nossa, prof, olha, quanta informação, minha cabeça tá até assim, né? Será que tem um jeito mais fácil de guardar tudo isso? Tem. Então, vou mostrar para vocês agora, para vocês aliviarem, respirarem aliviados, tá? De tudo isso que eu fiz, dessas demonstrações, desses exercícios, o que que a gente precisa guardar, então? Qual é a informação que a gente precisa guardar? Que o π, ele equivale a meia circunferência, né? E meia circunferência tem quantos graus? 180 graus. Então, essa é a informação que vocês têm que guardar, tá? Que 180 graus, se a gente quer escrever ali, né, o arco em graus, 180. Agora, se for em radiano, então seria π, tá? Essa é a informação principal que tem que guardar. Então, se eu tiver um arco, vamos supor que eu tenho lá uma medida de arco que equivale a 100 graus. Como que eu faço para saber quanto é isso em radianos? A gente vai aplicar regra de 3, né? Que é o que daria para usar aqui. Então, ó, eu tenho 100 graus, quero saber quanto que é 100 graus em radiano. Não sei, então coloco X. Mas o que que eu sei? Que 180 graus equivale a π. Então, ó, isso que eu estou fazendo agora é importantíssimo para vocês anotarem, tá? Ou presta atenção, depois eu tiro uma foto e envio para vocês. Então, ó, 100 graus eu quero saber quanto é em radianos. Qual é a informação que eu sei, que eu guardei? Que 180 graus equivale a π. Então, na hora de resolver, né, regra de 3, multiplica em cruz. Então, 180 vezes x dá 180x. Igual 100 vezes π, 100π. Quero saber o x, né? Então, passo 180 dividindo. Então, aqui, 100
π dividido por 180. Aí, olha para essa fração, vê se dá para simplificar, né? O que dá para fazer aqui para simplificar? O 100 e o 180. Para começar, o que dá para fazer? Cortar um zero. Cortar o zero, né? Já dá para cortar um zero em cima e um zero embaixo, já alivia. E o 10 e o 18 dá para simplificar por quanto? Dez e 18 está em qual tabuada? 2. 2. Então, dá para dividir, né? Em cima e embaixo por 2. Então, se simplificar em cima e embaixo por 2, vai dar quanto em cima? 5 e 9. 5 e 9. Então, ó, vai dar 5π sobre 9, né? Lembrando aqui do rádio, porque é em radianos, tá? Então, os 100 graus, né? A medida de arco 100 graus em radiano equivale a 5π sobre 9, tá? Aí, olha só o exemplo que eu dei aqui, né? 5π sobre 9. Então, eu já sei a resposta que tem que dar, eu já sei que tem que dar 100. Mas como que eu faço para converter, então, se aparecer na forma de radiano, como que eu faço para converter para graus? Qual é a informação que a gente tem que guardar, né? Que o π equivale a 180 graus. Se você guardar isso, você já consegue resolver. Por quê? Aqui na fração, ó, nessa fração 5π sobre 9, o π, então, já que ele vale 180, é só a gente trocar o π por 180. Então, 5 vezes 180 dividido por 9, tá? Aí aqui, gente, faz do jeito que vocês acharem melhor. Se quiser multiplicar e depois dividir, pode. Se quiser simplificar o de cima com o de baixo, pode. Então, faz as contas aí. Quanto que vai dar esse resultado? Vê quanto que vai dar. 5 vezes 180 dividido por 9. 5 vezes 180 vai dar 900, que dividido por 9 vai dar 100. Muito bem. Ó, então a Duda fez assim, né? 5 vezes 180, ela falou que deu 900. Aí ela dividiu 900 por 9 e deu 100. 100 graus. Muito bem. E olha, ó, os 100 graus aqui, né? Na letra A. 100 graus é 5π sobre 9 rad. E se a gente tiver ao contrário, 5π sobre 9 rad, chega nos 100 graus, tá? O que é mais fácil? Converter radiano para grau, né? Olha aqui, porque é só trocar por 180 e dividir e já chega, né? Bem mais fácil. Só que a gente, por enquanto, a gente tem mais valores em graus e a gente quer saber em radiano. Então, vai ter que ficar aplicando ali a regra de 3, tá? Só falando aqui, para quem gosta de resolver simplificando, os 180 graus aqui de cima poderia, então, simplificar por 9, né? 180 dividido por 9 daria 20, aí é só fazer 5 vezes 20 já chega no 100, tá? É outra maneira de resolver, mas aí fiquem à vontade, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai guardar da aula de hoje? Ó, mais uma vez, que o π equivale a 180 graus. Guarda essa informação, olha para esse exemplo que eu coloquei agora, tira print aí desse exemplo. Quem puder tirar print e já enviar lá no grupo, faz esse favor para mim, tá? Essa informação é importantíssima, tá bom? Então, tirem print, beleza?
O que eu vou pedir para vocês treinarem, tá? A circunferência que vocês fizeram aí no caderno, vocês colocaram tudo em graus, né? Todos esses valores em graus. Eu gostaria que vocês fizessem para treinar, encontrar a medida desses arcos em graus em radiano. Coloque em radiano, tá? Para todos eles, vai precisar fazer conta? Não, nem todos, ó, porque os 180 graus aqui, a gente já sabe que é π. Então, aqui já dá para trocar por π. Aí vem aqui, ó, o 360 graus, se o 180 é π, o 360, que é o dobro, então vai ser 2π. Aí aqui, ó, o 90 graus. O 90 graus não é metade de 180? Então, já dá para saber que vai ser π sobre 2. Então, eu quero que vocês tentem colocar em radiano a medida desses arcos que estão em grau, tá? Faz isso para treinar. Se tiver dúvida, pode me chamar depois, tá bom? E lá no Classroom, só anexar